No próximo dia 8 de maio será o Dia das Mães e nós aqui do canal vamos falar um pouco das mães de filhos com deficiência. Seja bem-vindo ao canal Inclunete. Eu sou a Camila Domingues, filha da Laudemira, mais conhecida como Mila. Eu sou Leonardo Gleison, filho da dona Cineide. A minha mãe percebeu que eu era cego no dia que eu nasci. Dava para perceber por causa do meu olho, que era bastante diferente, né? Já que eu nasci com catarata e glaucoma congênito. Então você consegue perceber a diferença no olho da criança logo que você olha para ela. E para ela, pelo que ela conta, foi uma experiência bastante chocante, né? E até compreensível, porque uma mãe, um pai, eles não esperam que uma criança que eles estão ali esperando há tanto tempo, né? Idealizando, pensando que vai ser um filho perfeito. Ninguém espera que o filho tenha deficiência, né? E quando eu nasci cego e ela percebeu isso, foi uma experiência chocante. Assim como é para todas as mães, né? Quando eu nasci, o médico falou para minha mãe e para o meu pai que eu era cega, mas os meus pais não aceitavam, porque eles ficaram bem mal, a minha mãe ficou super triste, teve uma notícia assim muito rápida, sem muita explicação. Então eles foram buscar especialistas lá em Sorocaba. E aí eles descobriram que eu tinha uma deficiência visual, mas eu seria baixa visão. Então a minha mãe, ela começou a entender que eu chorava bastante, né? Até hoje ela fala que eu sou chorona, mas eu chorava bastante porque eu não estava conseguindo ver o que estava acontecendo. Eu sempre queria que tivesse eu me balançando ou que tivesse alguém perto de mim. E na minha infância eu caía bastante, às vezes eu não enxergava as coisas, ou não via as pessoas da minha família, tinha muita dificuldade para ver na televisão, e foi assim que ela foi percebendo o que era realmente a baixa visão. Quando os meus pais tomaram consciência da minha deficiência, acho que a primeira coisa que eles começaram a fazer e que mudou na rotina deles foi começar a procurar tratamento, né? Ir para a capital para procurar tratamento, entender o que dava para ser feito, se tinha reversão. E quando eles perceberam que não tinha como, que lá onde a gente vivia, que era no interior de Pernambuco, não ia ter condições de continuar com um tratamento e que eu eventualmente conseguisse enxergar, tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles não pensaram duas vezes antes de decidir vir morar em São Paulo. Meu pai sempre conta que mesmo que eu não enxergasse, mesmo que não fosse possível que eu começasse a enxergar de algum jeito, que pelo menos eu ia ter oportunidades, né? Mas precisou ter coragem. Eu acho que a coisa que mais mudou na vida deles foi eles largarem a família deles, né? Minha mãe largar a família dela, meu pai largar a família dele lá no Pernambuco e vir aqui para São Paulo sozinhos para cuidar do filho. Para o meu pai, que já trabalhava em São Paulo tinha algum tempo, era uma coisa natural. Mas para minha mãe, eu achei uma atitude muito corajosa, porque a gente sabe qual é a relação que as mulheres têm com as próprias mães, com a própria família, e largar tudo isso por causa de um filho é um ato de coragem. Bom, a minha família, ela não entendia muito bem os outros parentes, né? Mas a minha mãe e meu pai, eles falavam: olha, ela não te cumprimentou, ela não te viu, às vezes ela não te enxergou, foi porque ela tem uma deficiência, ela precisa usar óculos. E até então eles não sabiam que o óculos não me ajudava, que a baixa visão não era corrigida com óculos. E eles sempre procuraram especialistas, mas não tiveram tanta informação que hoje eu tenho. Não podia estar tão exposta ao sol porque eu tinha uma aniridia, que eu não tinha íris. E a íris que faz o filtro, né? Então eu ia viajar, ia pra praia e eles não tinham essa consciência. Mas eles sempre explicavam pro pessoal da minha família, pros colegas, que eu precisava de uma ajuda, não enxergava muito bem no escuro, se fizesse um sinal para mim de longe eu não ia ver. Eles sempre falaram isso, tinham consciência que eu não enxergava direito.
Eu fiz um transplante de córnea com 4 anos, então eu enxerguei até os meus 15 anos de idade, quando eu perdi a visão novamente. E nesse momento, para mim, foi uma coisa muito engraçada, porque enquanto você espera que, coitado, perdeu a visão, não vai mais ver, e você espera o quê? Que a sua mãe, que o seu pai, que a sua família em si, eles façam tudo, né? Comecem a te ajudar e tal. E a coisa mais surpreendente foi quando no dia que eu cheguei da cirurgia, minha mãe pega e me chama, vem jantar. E não foi me buscar no sofá onde eu tava ali. E eu tive que me virar, aprender a chegar ali na cozinha sozinho, sem enxergar. E depois de muito tempo eu entendo que isso que ela fez foi para eu não ficar acomodado. Eu acho que a principal contribuição da minha mãe, depois que eu perdi a visão, foi me dar muita força. Foi cobrar quando tinha que cobrar, foi incentivar quando tinha que incentivar, mas está sempre comigo, em todos os momentos da minha vida, tanto nos momentos bons que quando eu comecei a enxergar, quanto nos momentos ruins, né, que foi ela que estava do meu lado bem na hora que eu perdi a visão. Então, foi um momento muito difícil para nós dois, né? Eu perdi a visão com 21 anos. Eu tive um descolamento de retina. Na primeira vez que eu perdi a visão do olho direito, eu tinha 15 anos. Eu estava na escola, na aula de matemática, eu lembro como se fosse ontem. E a minha mãe, ela falou para mim que sentiu um aperto no coração e sentiu o olho dela escurecendo, como se algo estivesse avisando ela. E aí foi quando eu liguei lá da escola pro meu pai ir me buscar que eu estava com o olho totalmente escuro do olho direito, não estava conseguindo ver nada com o olho direito. Não tinha consciência do que era aquilo, não entendi na hora o que aconteceu. E aí a gente foi direto pro oftalmo e eu fiz a cirurgia do olho direito. E em 2012 eu fiz a outra cirurgia do olho esquerdo, que era para preservar a visão. E a minha mãe sempre teve muita fé, achava que eu ia ficar bem da cirurgia, ia me recuperar. E quando eu fiz a cirurgia, meu olho estava totalmente escuro, eu não estava enxergando nada. Mas o médico até deu uma esperança, falou que eu estava com um gás no olho por conta do colamento da retina e que isso poderia ir para o meu organismo e eu voltar a enxergar. Um pouco, mas eu ia enxergar. Só que em setembro eles falaram realmente ia ser para sempre, que eu não teria mais a visão. Quando a minha mãe recebeu a notícia, ela ficou muito triste, muito mal. Junto comigo eu ficava bem mal, fiquei um pouco depressiva. E a minha mãe sempre do meu lado, rezando comigo, conversando até mesmo quando eu não queria conversar. E ela, eu não sei de onde ela tirou forças, mas com certeza foi Deus que deu toda a força para ela. Nesse Dia das Mães, a minha mãe representa força, coragem, muita determinação e para mim ela é um orgulho. Acho que uma mensagem para deixar para minha mãe hoje é que eu amo ela. A minha mãe representa para mim força, vontade de viver, o papel de mãe mesmo. Ela que me ensinou a ser uma ótima mãe para o meu filho, ela que me deu tudo que eu tenho até hoje. Me ensina a ter fé todos os dias, mesmo com todos os desafios. E ela me mostrou que ser mãe é maior que tudo. Ela tinha medo de andar de metrô, ela tinha medo de me deixar andar sozinha. Mas eu lembro que a minha mãe aprendeu a andar de metrô para poder me levar para a reabilitação. A minha mãe conseguiu ir em vários lugares que ela nunca tinha ido, teve que perder o medo por conta de mim. Então ela me ensinou a ter garra mesmo e a ter força e fé. E me ensinou que ser mãe é um papel mais lindo do mundo, não tem explicação. E o recado que eu deixo para minha mãe que eu tenho muita gratidão por ela sempre confiar em mim. Para, Jorge. Ai, Jesus. Calma aí. Calma. O recado que eu tenho para minha mãe é gratidão por ela sempre acreditar em mim,
ter me mostrado que eu podia ir além do que eu sonhava, além do que eu queria. E mesmo com todos os desafios, ela me ensinou que eu podia, porque ela confia em mim até hoje. E eu agradeço por tudo que ela fez e faz por mim. E eu te amo, mãe. Ser mãe é uma profissão de coragem. Mas para as mães de pessoas com deficiência, mais do que coragem, é preciso ter muita determinação, força e tem que saber se doar. Muitas vezes as mães de pessoas com deficiência têm que deixar o seu trabalho, né, o seu emprego, a sua família e muitas vezes passar a vida sofrendo porque ela ama alguém, porque ela tem muita dificuldade de deixar uma pessoa que ela gerou simplesmente deixar essa pessoa simplesmente sem ter uma perspectiva de vida. Ser mãe de uma pessoa com deficiência é um desafio muito grande, mas Deus só confia isso para pessoas que realmente têm capacidade. E nós aqui do canal Inclunet desejamos um feliz Dia das Mães para você, que é uma guerreira, que é uma lutadora e que faz tudo pelos seus filhos. Feliz Dia das Mães! Nós do canal Inclunet desejamos um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial para você, mãe de filho com deficiência, e dizer que a sua força e acreditar nele é o que faz a diferença para ele superar as limitações todos os dias. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo!